Marcos Saravalli, o que você está olhando para os mercados a partir desta notícia, né? Temos aí um possível acordo no memorando. Hoje tinha também negociações ali na Suíça que foram adiadas com a viagem do presidente J.D. Vance por questões de logística, segundo o comunicado dos Estados Unidos. Teve ali um certo otimismo no início da semana por conta desse memorando, mas agora como que os mercados devem se comportar? Boa, muito bom dia, Isa, bom dia, Felipe, bom dia a todos. Os mercados é o principal assunto, né, desse mês de junho, fora, lógico, que a gente vai comentar bastante a Super Quarta, foi bastante comentado ao longo dessa semana, a decisão de juros, que acaba sendo até uma repercussão, também um termômetro de todo esse cenário internacional. Mas o mercado querendo ler de alguma forma positiva, que talvez o pior tenha passado, tenha ficado longe. A gente tem preocupações em relação aos impactos nas expectativas de inflação. Então, toda essa dúvida, o próprio Banco Central norte-americano deixou muito claro isso. O nosso Comitê de Política Monetária, na quarta-feira à noite, também deixou bastante claro, logo no comunicado, reforçando o cenário internacional ainda bastante incerto. Mas, a princípio, o pior já passou. Como a inflação, né, não teve nenhum grande, vamos dizer assim, descontrole nesse período, nesses últimos 3 meses, pode ser que a gente tenha alguma leitura positiva. Falando um pouquinho em relação ao Brasil, tá? Primeiro, dentro do contexto, a gente precisa entender, né, ou trabalhar com o cenário que, de fato, a gente está chegando numa resolução, algum alívio e que o pior ficou para trás. Ou seja, o petróleo ele volta para 100, para 120? Não, hoje o cenário não é esse, né? É lógico que ninguém está falando de um grande otimismo aqui. Lembrando, primeiro ponto, que as expectativas há 4, 5 meses atrás para o petróleo para esse ano de 2026 era uma ordem de entre 60 e 65 dólares, máximo 70 dólares. Ou seja, ainda a gente está ali cerca de 20% acima da média que a gente esperava para o ano. Estamos num patamar mais alto. Agora, bem longe, bem distante do que a gente vinha projetando algumas semanas atrás. Mais importante é que nas expectativas de inflação, ou seja, na projeção da inflação aqui do Brasil, dos Estados Unidos, ao redor do mundo, né, contemplava-se um petróleo ali entre 80 e 90 dólares. Então, caso ele permaneça abaixo do patamar de 80 dólares e vai buscar ao longo da semana que vem, ao longo das próximas semanas, um patamar perto de 75 dólares, tem uma chance muito grande de termos revisões para o lado positivo, né, para baixo da expectativa de inflação. O que eu estou querendo dizer? Hoje a inflação no Brasil, a expectativa de inflação no Brasil roda na casa dos seus 5,3%, assim, medido pelo Boletim Focus. Se a gente tiver um petróleo caminhando para 80, 75 dólares, certamente a gente tem uma chance de ter revisão para 5%, até para baixo de 5%, que traria um alívio e abriria espaço para o nosso Banco Central voltar a acelerar a queda de juros. Acho que a grande discussão que a gente vai ter, ou tivemos aí na quinta e hoje, particularmente, é que o Banco Central deixou muitas dúvidas quais são os próximos passos, né? Deixou a porta em aberto, ou seja, pode continuar a trajetória de queda, mas não quis também sinalizar que vai parar na próxima reunião, tá? Enfim, o resumo é que a gente tem um cenário muito benigno, né? Ou seja, um cenário muito mais favorável para apetite a risco, e a gente tem visto o mundo inteiro, principalmente os norte-americanos, voltando a aumentar suas exposições em renda variável em risco como um todo, né? Não só ações, mas em risco como um todo, tá? E esse cenário é o que deve prevalecer, pelo menos ao longo dos próximos 30, 60 dias, dentro desse contexto. A Bolsa norte-americana e também o petróleo vai incorporando um cenário um pouco mais favorável em relação às commodities, em relação aos ativos de risco, tá? Esse é o cenário que a gente tem no finalzinho dessa semana, tá? Que pode trazer algum alívio também nas expectativas de inflação para a semana que vem, ao longo das próximas semanas, talvez aliviar um pouco o que a gente chama a ponta longa aí da curva de juros, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, que continua bastante estressada, né? Que é a nossa curva de juros batendo aí patamares perto de 15% ao longo dos próximos anos, que mostra também uma grande preocupação para a ancoragem, né? Ou seja, a expectativa de inflação de longo prazo, 2027, 2028, continuam bastante distantes do nosso centro da meta, tá? Então, temos algum sinal de alívio. Vamos ver se os economistas começam a incorporar essas projeções nas suas expectativas de inflação. Vamos ver se a gente começa a ter algum efeito já a partir da semana que vem. Mas se os juros americanos permanecerem ali elevados por mais tempo, qual que é o impacto para os mercados emergentes como o Brasil?
Essa é uma das grandes preocupações, não só Estados Unidos, né, mas a gente viu essa semana recentemente diversas economias aumentando os juros, né, ou permanecendo no patamar bastante elevado. E uma grande curiosidade aqui foi o próprio Banco do Japão, né, que não é uma característica do Banco do Japão aumentar a taxa de juros, tá? Ou seja, tem aquela famoso carry trade, ou seja, eu vou lá no Japão, né, de uma forma bem simples aqui, né? Eu vou lá no Japão, pego recursos emprestados numa taxa quase perto de zero e aplico no Brasil perto de 15%, né, ou acima de 14%, e ganho esse spread com relativa segurança, né, de uma forma que, de novo, bastante simples. Aqui, lógico que tem outros riscos envolvidos, outros custos envolvidos, né, mas é basicamente essa operação. Então, na medida que os Estados Unidos permanecem num patamar bastante elevado para padrões norte-americanos, entre 3,5% 3,75, o Japão volta a subir os juros, né? Esse tipo de operação vai ficando um pouco mais complexo, vai ficando um pouco mais difícil. Por isso que no curto prazo a gente não está vendo o nosso câmbio se valorizar tanto. Tá? Tudo mais constante, todos os economistas falam assim, pô, mas os recursos deveriam estar vindo para cá procurando justamente a nossa taxa de juros muito elevadas, né? Ou outros investimentos. Agora, de fato, né, mantendo a taxa de juros nos Estados Unidos num patamar muito elevado, outras taxas de juros ao redor do mundo em patamares mais elevados, essa operação fica um pouco mais complexa. Tá? O que a gente tem que olhar sempre nos Estados Unidos é que é um mandato duplo, né? Ou seja, a gente tem a necessidade de controlar a inflação, né, de controlar, estabilizar a moeda por lá, mas o Banco Central norte-americano também está preocupado com a estabilidade da economia. E a economia continua até bastante forte, bastante saudável, bastante resiliente. E essa preocupação é do Banco Central norte-americano. Mesmo com uma taxa de juros considerada restritiva para padrões americanos, a economia continua bastante aquecida. Então, quando a gente olha para os mercados, para a Bolsa especificamente, o que a Bolsa quer é que as empresas continuem expandindo suas receitas, expandindo sua lucratividade, e isso de fato está acontecendo independentemente do patamar de juros. Tá? Então, o mercado dando um peso relativamente pequeno, né, para as decisões de juros, embora estejam em níveis bastante estressados, mas as empresas e a atividade econômica por lá, nos Estados Unidos, continua bastante resiliente, bastante aquecida, né? E a preocupação aqui no Brasil já é justamente essa. A gente tem, olhando para o retrovisor, uma economia ainda muito aquecida, mas com alguns sinais aí de fraqueza. Por isso que alguns economistas defendem que, de fato, o Banco Central tem espaço para continuar caindo a taxa de juros ao longo das próximas reuniões. Não muito, né? Não muito espaço, mas tem espaço, né? Já que a nossa economia começa a dar alguns sinais de fraqueza, né? Principalmente em alguns setores mais ligados a consumo, enfim, tem alguns estímulos sendo feitos no primeiro trimestre, mas tem espaço sim para o Banco Central continuar cortes marginais, né, mas continuar reduzindo os juros aqui no Brasil. Tá? Então deixou muito em aberto esse comunicado aí dessa última quarta-feira.